Sentado como os irmãos estão, abra sua Bíblia aí, primeiro livro de Samuel. Deus fala. Quantos creem que Deus está falando nessa noite? Deus fala. Ele fala comigo e fala com você. Você está aí no mistério com Deus. Só Deus sabe como você chegou até aqui. O nosso pensamento, a nossa subjetividade é inacessível ao outro. Você pode estar perto do outro, pode ser seu pai, mas só Deus sabe. Deus conhece o nosso pensamento, Ele nos sonda, nos conhece. E aqui aconteceu algo, uma experiência na vida do profeta Samuel, na vida também do sacerdote Eli, e traz lições profundas. Vamos ler, os irmãos permaneçam suas Bíblias abertas, em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. E o jovem Samuel, 3:1, primeiro livro de Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor se manifesta, ó Deus. O Senhor fala. Mas se nós não estivermos atentos, ó Deus, vamos dizer como Jacó disse um dia: o Senhor estava aqui, eu não sabia, porque o Senhor está presente aqui, ó Deus. A Tua palavra é quem nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. Obrigado, ó Deus, porque na vida do profeta Samuel, ele muito jovem ainda, ele já começou a ter experiência contigo, ó Pai. Ele trabalhava com sacerdotes, ali ele servia ao Senhor, ele foi objeto de uma promessa da mãe, de um voto da mãe, e ele ali foi crescendo, ó Pai, na Tua casa, dedicado a Ti, ó Pai. E ali, logo jovem, ele já escutava a Tua voz, mesmo sem conhecer, e já tinha visão, mesmo sem ainda, ó Deus, segundo a Tua palavra, sem te conhecer ainda, ó Pai, estamos ainda no seu momento inicial, mas ele teve ajuda do sacerdote, teve ajuda para entender a Tua fala. Pai querido, às vezes nós estamos, ó Deus, na Tua casa, o Senhor está falando conosco, e muitas vezes nós não estamos percebendo, ó Pai, porque Tu és um Deus que se revela no meio do Teu povo, ó Pai, e que nesta noite nos ajuda a compreender a Tua voz, através da experiência de Eli, de Samuel, e que nós possamos, ó Deus, também ouvir e dizer: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve, ó Pai. Ó Deus, nos dá entendimento, ajuda, meu Deus, que estou nessa responsabilidade de trazer a Tua palavra. Me usa, porque, ó Deus, eu quero ser instrumento, vaso em Tuas mãos. E Teus filhos, ó Pai, que chegaram aqui, o Senhor trouxe aqui, que eles possam também sair com a mensagem. O Senhor está presente, ó Pai, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? O tema dessa mensagem é: fala porque Teu servo ouve. A igreja pode repetir comigo? Fala porque o Teu servo ouve. Mais uma vez, fala porque o Teu servo ouve. Tem uma música antiga, dificilmente a gente escuta ela mais. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir a proclamar? Almas que no mundo estão chorando, sem da salvação, né, participar. Aí a estrofe dele diz assim: fala Deus, toca-me no altar. Fala Deus, Deus quer falar conosco, assim como Ele falava com Samuel, mas Samuel não entendia. Os irmãos podem observar o texto, no capítulo de número 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Versículo 7 do mesmo capítulo, presta atenção. O primeiro diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Mas observe o versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel servia ao Senhor perante Eli. Mas o verso 7 diz assim: Samuel, porém, ainda não conhecia o Senhor. Você sabia que Jó servia ao Senhor
e era destacado por Deus, mas ele disse assim: antes eu te ouvia só de ouvir falar. Você sabe que muitas vezes a gente chega a dizer: eu conheço a Deus. Será? Será que conhecemos mesmo? Qual tem sido a nossa experiência com Deus? Nós precisamos lembrar que Deus está presente sempre. O irmão disse assim: pastor, na hora do louvor fiquei arrepiado, eu senti aquela alegria. Mas se você não se arrepiasse, Deus também estava presente. Porque Deus está presente sempre, independente das circunstâncias e das nossas emoções. Às vezes somos nós que não estamos entendendo a voz de Deus, porque Deus tem falado. Ele tem usado através da sua palavra. E a experiência aqui, o contexto é pecado. O contexto aqui fala de uma indiferença de um sacerdote que deveria trazer lições e deveria também aplicar aquilo que Deus mandou a seus filhos e que estavam em desobediência. E ali Deus fez uma visita durante uma noite, mas só que estava no mesmo quarto que Samuel, o sacerdote, e a voz de Deus que soava naquele quarto, Samuel ouvia, mas não entendia. E ele não ouvia, mas ele entendia o que era aquela voz. E o texto sagrado diz que Samuel, ainda muito jovem, e o versículo número 2, naquele dia, estando ali deitado no seu lugar, e aqui diz uma particularidade, está entre parênteses no versículo 2, e os seus olhos se começavam a se escurecer, que não podia ver. Estava ali também Samuel deitado, estava Eli deitado, estava Samuel deitado. O versículo diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E naquele momento, ainda Samuel estava se reconciliando com o sono. Estava naquele momento, ouviu uma voz no quarto que soava, e a voz era muito forte, e naquele quarto me parece que só estava ali a presença do Eli e de Samuel, e o texto sagrado diz assim: e o Senhor chamou a Samuel. A igreja pode repetir comigo? E o Senhor chamou a Samuel. Deus chama, Deus é o Deus que chama, e chama pelo nome, e Deus faz, muitas vezes o homem não entende, Deus está chamando, Deus está convidando. Hoje, dia de hoje, eu estava por aqui, e o irmão disse assim: pastor, Deus me levantou de madrugada, mas eu não tive coragem de orar, e eu sabia que era para orar, e eu peguei no sono e não orei, mas Deus me chamou para orar. A gente fala muito em oração, e às vezes estamos pesados, como Eli, cansados, com a vista escura, e já não compreendemos, apesar de um longo tempo servindo ao Senhor. Estava ali um sacerdote com muita dificuldade, e Deus começou a se manifestar, e o sacerdote já sabia que Deus queria falar com ele, e o texto sagrado diz que o Senhor chamou Samuel, e ele disse assim: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli disse assim: eu não te chamei, torna a deitar-se. E ele se foi. Irmãos, uma coisa é chamada de Deus, outra coisa é chamada de homem. Deus tem a chamada dele para os seus servos. Às vezes as pessoas recebem uma chamada que ainda não foi de Deus, é outro tema, mas quando Deus chama, Deus não para não. Tem um hino, um cantor cristão, da criança eu escutava muito, um cântico congregacional, e o hino diz assim: chamou-me não só uma vez. Deus tem chamado muitas vezes. A gente é que estamos, muitas vezes nós estamos com ouvidos incircuncisos, ocupados com muita coisa, e já não tem mais sensibilidade de ouvir Deus, nem escuta a voz de Deus. Tem um cantor sacro que ele diz: eu vejo Deus em toda parte, até dentro de mim. Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus na flor. Ele fica vendo Deus, Deus está presente. Esta vez eu estava andando com o diácono Moça, a gente andando, caminhando, e a gente passou por uma planta, estava muito bonito, aquela planta ali, amarela, e ele foi olhando, e fez: que coisa linda. E eu passei desatento: o que é lindo, Mozart? Ele fez: olha ali, a gente está passando, e a gente às vezes não está percebendo o que está acontecendo. Deus está mostrando,
Deus quer te mostrar algo. Estávamos na torre domingo e nós falamos sobre isso, que Deus quer mostrar. Às vezes é que nós estamos pesados, não temos mais com tempo para Deus. E aqui, ele diz assim, eu não te chamei. Eu não te chamei, mas era chamada de Deus. Volta a te deitar. Ele foi e deitou, sempre obediente. Versículo 6, Deus chamou novamente, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Disse, Samuel, Samuel, se levantou, e foi ali de novo, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Versículo número 7, a igreja pode ler comigo? Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhes tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Tem pessoas que vêm para a igreja, tem experiência com Deus com batismo, aceita Cristo, porque quer se batizar, mas ali não tem uma experiência, parece que não evoluiu, porque Deus está falando. E às vezes isso é muito visível. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Deus não quer um filho dele só parado, um só. Deus não quer. Deus nos chama para fazer alguma coisa. É impossível. Deus tem dom para mim, para você. Deus tem algo na minha vida e na sua também. Às vezes a gente diz assim, mas eu não sei fazer nada. Sim, você sabe. Deus dotou de sabedoria, de inteligência. Ele diz que dá um talento, ele dá outro 2 talentos, tem uns que ele dá 5 talentos, e a gente deve trabalhar com aquilo que Deus nos deu. E aqui ele diz assim, olha, volta porque não fui eu que te chamei. O texto sagrado diz que Samuel não conhecia o Senhor, não tinha experiência. Mas irmãos, como é que Samuel servia o Senhor e não conhecia o Senhor? Como é que Jó, com um testemunho daquele, com uma conduta tremenda, um testemunho, ainda precisava conhecer Deus? Tem situações na vida da gente que Deus abre os nossos olhos. Às vezes Deus leva a gente para um lugar, para mostrar ali que Ele tem coisa com a vida da gente. Parece que Deus esqueceu de mim. Eu quero dizer em alto e bom som nesta noite, Deus não esqueceu de você. Somos nós que muitas vezes não estamos entendendo a chamada de Deus. Tem chamada de Deus para a sua vida. Deus tem chamado você para fazer alguma coisa. E às vezes a gente faz, vai atrás do homem. Que foi, se me chamasse, o meu não. A gente está aqui ajudando o outro, precisamos. Hoje eu vi o nosso irmão Fabinho, candidato ao diaconato, ajudando o Paulo, secando ali a cisterna, faltou algo, eu fiquei observando. Paulo sozinho não conseguia fazer, aí veio outro ajuda, uma outra ajudou. Irmãos, sempre tem alguma coisa para a gente fazer, mas o texto segue em frente. O Senhor, pois, terceira vez, tornou a chamar Samuel, terceira vez, o verso 8 diz, e ele se levantou, e foi Eli. Eli está de brincadeira aquele comigo, eu não estou moco não, eu estou ouvindo. Ah, pensou? Mas era um menino tão dócil, tão santificado. Era uma pessoa que servia a Deus, mesmo sem conhecer, mesmo sem ter grande intimidade. Mas o profeta, apesar de estar um pouco adormecido, a vista escura, ele sabia o que estava acontecendo naquele quarto. Embora ele não estava ouvindo, ele ficou desconfiado. Pela terceira vez, Samuel, quando volta, o texto diz, quando o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi Eli. Interessante, ele entendia aquela voz como uma voz de Deus. E disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando o jovem. Quer uma palavra aqui? Deus chama você, jovem, porque Deus chama você. Samuel muito jovem, Eli já velho. Percebe? Você percebe a importância da juventude? O trabalho da juventude, irmão Gilton, aquele trabalho, o ide, vai, faz, é importante isso. O trabalho da juventude, Deus usa, mas a juventude às vezes não entende o que Deus está falando. Aí o profeta agora, o sacerdote, entendeu tudo. Sabe, irmão? Entendeu e disse assim, foi Deus que chamava, pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar. E há de ser que se te chamar, dirás. E ele sabia que ia chamar. Deus, quando tem uma coisa na vida da pessoa, ele chama 1, 2, 3. E se ele não orientasse a Samuel, era a noite todinha, meu filho, madrugada dentro. Samuel, 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 Samuel. Mas ainda bem que Eli acordou. Se te chamar de novo, olha a orientação do sacerdote. Veja o que ele diz.
pelo que disse, vai te deitar. E há de ser, que se ele te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou no seu lugar. Então veio a palavra do Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, lhe tinirão ambas as orelhas. Irmãos, tem coisa que Deus vai fazer, viu? Vai tremer na base, vai fazer muita coisa. Então, diante dessa mensagem, preste atenção que eu quero apresentar 4 tópicos. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Um conselho amoroso de um ancião, aquele jovem. Samuel foi chamado muito jovem, era muito jovem ao serviço de Deus. Samuel 3,10. No versículo 10 diz assim, então o Senhor esteve com ele, chamou outro como da outras vezes. Então, já como jovem, ele amava, ele servia ao Senhor. Capítulo 3, versículo 1. E o jovem servia ao Senhor perante Eli. Observemos que o que fez a mãe dele, ela orou pelo filho. Atenção, mamãe, mães presentes, ore pelo seu filho. Você sabe a importância, seu filho está indo para a escola. Ai, Deus te abençoe, meu filho, que teu... E ore por ele. Acordou de madrugada, vai lá na porta do quarto da tua filha, teu filho. Senhor, abençoa minha filha, abençoa meu filho. A importância da oração. Ana orou por ele. Ana cuidava dele em oração. Ele foi alvo do voto de Ana. É um privilégio, por este menino orava eu, no capítulo 1, versículo 27. Ela proveu o necessário para ele. Oh, a gente pensa às vezes que Ana entregou ele ao sacerdote e nunca mais foi lá. Ela ia sempre. Veja o que diz o texto aqui, ó. Ela proveu o necessário. 1 Samuel 2,18. Vamos ver o que está escrito. 2, versículo 18. Presta atenção. O ministério de Samuel. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda o quê? Jovem, vestido de uma éfode de linho. Aí entra Ana, verso 19. E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia quando seu marido subia a sacrificar. Ana tinha mais um motivo para ir para o templo. Estava lá o seu filho. Ela sabia que ele era um sacerdote, ia ser um homem usado por Deus, e ela fez. Sabe o que é que eu estranho? Me permita falar. É um culto também de instrução. Tem mãe fazendo para o filho roupinha de carnaval, porque é cultura. Cuidado com isso, viu? Faça não. E quando chega o São João, faz uma roupinha de matuto. Isso é cultura, cuidado com isso. O seu filho, faça para ele roupa de crente. Eu estou dizendo a você, diante de Deus, vista ele, começa a mostrar a ele as coisas de Deus e a separação das coisas do mundo. Tem que mostrar, tem que ensinar, é bíblico. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Não é que o filho seu vai ser alienado, pelo contrário, ele vai ser muito esclarecido, porque você ensinou a seu filho. A mãe de Samuel levava roupa para ele. Ela proveu o necessário. Ela tinha os propósitos mais elevados para esse menino. Veja o verso 1, capítulo 1, versículo 21 e 22. Vejamos, capítulo 1, verso 21 diz assim: E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana, presta atenção, verso 22, 1:22. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Olha o projeto de Ana. Vou entregar ele. Eu certa vez ouvi uma mensagem do pastor Samuel Santos, lá do seminário, era um doutor na área de homilética, que ele disse que mais interessante chamava de Ana, não é fazer voto. Voto a gente faz na hora do aperto. A partir de agora você isso, a partir de agora, aí eu vi a morte, é tanta coisa. A questão é devolver, é falar o que você falou, o que eu falei, cumprir. Por isso que lá em Eclesiastes capítulo 5, cuidado para não te precipitar com tua boca. E depois não vai dizer que o anjo anotou errado, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Se votou, cumpre. E Ana pegou o filho no braço, um filho que foi alvo de tanta oração,
Por esse menino orava eu. E quando ele a desmamou, ela não foi logo para a igreja novinho, não. Cuidou dele. E as mães estão certas. Às vezes a criança requer o cuidado. Ela cuidou. Mas quando ele foi desmamado, levou para onde? Para a casa do Senhor. Irmãos, Ana tinha visão. Então aqui, queridos, fala, Senhor, que teu servo ouve. Observe Ana, primeiro, o conselho do sacerdote. Vá lá que Deus está falando. Observando também o comportamento de Ana. Ela tinha propósito mais elevado que seus filhos. E a terceiro e último lugar, que eu quero concluir. O que Deus fez por Samuel? O que Deus fez por esse menino? Você sabe o que foi? Pastor Abisaí, me ajuda. Me ajuda aí, pastor Alessandro. Irmãos que lê muito Bíblia. A gente sabe. O que foi que Samuel foi? Foi o quê? Sacerdote. O que mais? Profeta. E fez o que mais? Juiz. E mais, olha, irmão. Ele foi o profeta, o primeiro profeta que ungiu 2 reis de Israel. Quem foi o primeiro rei? E depois ungiu o rei Davi. Ana orou e veja que o filho se tornou. E o que Deus fez por Samuel? Primeira coisa, Deus honrou a fé de Ana, chamou cedo para o serviço. Eu estava na classe de batismo, que começou a nossa classe. Sabe o que eu vi? A filha do irmão Bruno. Não sei se Bruno está por aí, Márcia. Eu esqueço o nome dela agora. É Esté, né? Esté. Eu disse, por que você batizar? Seu pai mandou? Ela falou, não, eu quero me batizar. Eu quero me batizar. Eu sinto o desejo. Jesus me salvou, eu quero me batizar. Tem pessoas aqui no auditório, os irmãos na igreja, que batizou com 9 anos. Ou não? Se batizou com 10 anos. Logo cedo. A gente ensina. Agora a criança, Deus vai mostrando esse desejo no seu coração. Ensina teu filho. Está lá em Provérbios. Então aqui, logo cedo, Ana investia, fazia farda, levava o lanchinho dele, ajudava seu filho, e o Senhor chamou ele cedo. O que foi que Deus fez mais? Deus o chamou e reconheceu publicamente Samuel. Veja o capítulo 3, versículo número 4. 1 Samuel 3, 4, o que é que diz? Eu vou ler aqui para os irmãos. O Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. E correu ali e disse tal, ele ficou, né, ali com Samuel. E nesse versículo vem a chamada, Deus insistindo publicamente. Eli não ouvia porque Eli estava surdo, mas ele ouviu claramente. Mas o importante, irmão, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O Deus que chama é o Deus que se revela. Entendeu? Deus chamou e se revelou ao profeta. Como é que Deus chamou você e você continua do mesmo jeito? Entendeu? Como é que Deus me chamou e eu continuo da mesma forma? Se for chamado por Cristo, vai ser curado. Se for chamado por Cristo, será salvo, perdoado dos pecados. E se for chamado por Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quem disse que Deus chama o crente e o crente fica do mesmo jeito? A mesma conversa mole, os mesmos costumes errados, o mesmo pecado. Deus chamou e quer que você quer transformar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, tudo se fez novo. E Samuel, capítulo 1 Samuel 3,19, sabe o que foi que Deus fez? Confirmou. O Deus que chama é o Deus que se revela e é o Deus que confirma. Veja se não, verso 19, 3,19, coloca aí. Vamos ler comigo? E crescia Samuel, e o Senhor era, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair. O próximo versículo. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava o quê? Quem confirma é Deus e o povo vê. O povo nota, Samuel foi confirmado como profeta. 1 ano de crente, 2 anos, 3, 4, 5, 10. O que é que está fazendo? Você sabia que Deus chamou você para fazer alguma coisa? A mim é você. E Samuel entendeu. Distante da mãe, a mãe sempre aparecia, e ele ali tinha uma missão. E a igreja, os sacerdotes ensinam. Depois, se você quiser continuar, o tempo não vai dar.
Eli vai acordar doidinho de manhã e pergunta: olha, me conta tudo. Porque Eli sabia que Deus falou com Samuel, estava falando da casa de Eli. Tem gente que anda com a casa desmantelada. Cuidado com isso. A casa está desmantelada. Os filhos de Eli faziam o que queria. E Eli sem força. E Deus não se agradou disso. Não permita que a sua casa vire um local de bebida, de toda. Ore a Deus, Deus vai lhe dar autoridade. É a sua casa. E naquele momento ali, os filhos de Eli, era filho de Belial, a Bíblia diz. Já viu isso na Bíblia? Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Só fazia coisa errada. E Deus mandou uma sentença. Nunca mais, o profeta disse. Chegou um profeta lá: ninguém na tua casa vai envelhecer. Não vai ter ninguém na tua geração que vai ficar com cabelo branco. Misericórdia. Eli ouviu essa profecia. Porque você não honrou o Senhor. Cuidado, irmão. Deus deu emprego a você. Honre a Deus. Estou dizendo para a glória de Jesus, viu? Honre a Deus. A gente fica com conversa, não, mas Deus sabe que eu estou precisando, não sei o quê. Honre a Deus com as primícias, todo o teu ganho. Honre a Deus. Deus não chamou você? Às vezes a gente não está entendendo. Mas nessa noite Deus disse assim: sou eu que estou falando com você. E quando Deus chamar você pela madrugada, não fique para beber água não, beba aguinha, mas vá se ajoelhar e vá orar. Estou bêbado de sono, né? Mas se esperte, lava o rosto. Eu me lembro do irmão que ele disse que quando acordava de madrugada com sono, já deixava uma garrafa térmica fechada com café quente. Ele tomava um cafezinho de nada. Ele me disse muitas vezes isso. Comia uma bolachinha e ia falar com o papai. Tem muita gente distante de Deus.